Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma história de empreendedorismo. Hoje, Dr. Felipe Vale, médico ortopedista, seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Prazer. Felipe com 2 L's? Ou tô enganado? Com 2 L's. E o Vale? Também. Então é 4 L's. L's. Cara, esse Dois, cara mano. fez o L, hein? É, Olha, doutor, você sabe que assim, o Gil, ele é interesseiro. começou. Quando ele tá construindo, aí os convidados são arquitetos, pessoas que mexem com piso, tinta. Pode reparar, os nossos episódios, as temporadas são todas de acordo com a vida do Gil. Agora ele tá sentindo uma dor na coluna, um problema no joelho, como eu já chamo ortopedista. Não daqui a fui pouco eu, é agora é dono- geriatra. Eu tenho que A geriatra. O ortopedista não resolve mais meu problema. Você tá sentindo que tem um interesse aqui? Pois é, né? Uma dorzinha. Uma dorzinha de estimação. Essa Mas eu tem. vou começar com uma piada. Hum, Vamos ver se ele vai ficar Outra. ofendido. vamos ver. Já tá olhando pra mim e já sei quem é o alvo. Você sabe como é que você esconde uma nota de R$100 de um ortopedista? Essa eu sei. Coloca dentro do livro de medicina. Essa. Coloca dentro do E livro aí? de medicina. Ai, olha só. Você Que traz o você acha convidado pra humilhar Pra ele. humilhar ele. É, Não, é. o que você acha dessa piada? Porque eu odeio. Porque eu não também não concordo. gosto e não concordo. Eu não concordo com ela. Eu acho um absurdo. Então, e realmente tem essa piada. Mas de onde que ela surgiu? A ortopedia acaba sendo uma área muito vasta, muito grande, muito técnica. Então, quando você inicia a formação em ortopedia, você acaba se dedicando tanto que acaba que a outra parte médica vai ficando em segundo plano. Entendi. Então, a gente não tem, por exemplo, um ortopedista que é clínico também. Não tem. Ele começa a formação dele como generalista, clínico geral, mas quando ele inicia a ortopedia, ele já inicia um caminho completamente diferente. Você viu? Já Então, me deu uma aula. pronto, Pronto, vai. tomei. Tomou Não podia ficar tapa, sem essa. Hã? Não podia não, mas mereceu. Por exemplo, uma cirurgia de luxação acromioclavicular. É um exemplo bom, porque tem mais de 120 técnicas. Caramba. Você E tá brincando. até você escolher a técnica, tem mais ou menos umas 15 classificações. Mas é o que a Então- mamãe mandou? Qual que é o critério? Então, começa pela lesão. Então, na a lesão- clavícula, você falou. A acromioclavicular é a clavícula com a parte mais lateral ali, que chama acrômio. Então, quando sofre um trauma ali e faz uma luxação, essa luxação a gente classifica e a classificação que vai nos indicar o tratamento. Qual que é a técnica? Classificação, a técnica. Classificação, idade do paciente, alguns outros pormenores. Ontem eu tava assistindo. Eu sou um cara muito eclético, né? Então, antes de dormir, eu boto coisas diferentes pra assistir com os meus filhos. Eu tava assistindo. Assassinos em série. Ou assassino Quilos em série. Mortais. Eu vou de tudo. Tudo que Ou você imaginar. Acumulador. Receita. O que você É. imaginar. Ontem, por acaso, foi a final do rodeio desse ano lá do Texas. E um brasileiro foi campeão. E aí um dos caras tava montando com a clavícula quebrada. Olha só. Imagina, premiação final, $1 milhão. O cara disputou a temporada inteira. Ele falou, Pô, vou é no nóis. sacrifício. Vai que o touro joga pro lado que é o meu lado bom. Né? Realmente não foi. Em todas ele caiu. E ele já saía assim e falava, meu Deus, como o cara monta num touro com a clavícula quebrada? Então deve aparecer cada tipo de lesão Guerreiro, diferente pra você. Aparece e assim, hoje não é o cara do touro lá, mas todo mundo tem uma necessidade de reabilitar e de retornar à atividade muito rapidamente, né? Ninguém tem mais paciência Não. de esperar um osso colar 3 meses. Não tem paciência, não tem tempo, né? O nosso mundo tá bem corrido. Então, é o nosso dia a dia isso. O que você viu lá é o nosso dia a dia. Todo mundo quer resultado e rápido. Retorno às atividades. Como é ruim ficar velho, né? Você acha? Rapaz do céu. Acho que é dor fica- pra tudo quanto é lado. Não, mas ficar velho mal. Mas Porque ficar como velho que bom fica bem? É difícil, né? Rapaz, vou jogar bola. Gosto de jogar bola. Adoro jogar bola. Aí vou segunda-feira. Eu não machuco mais, eu fico doente. Eu fico essa semana Você inteira. jogou ontem? Não joguei, porque eu falei, eu tenho o top. Eu né? não fui por causa do top. Cara, se eu for lá Falei, e cara, dou se eu um encontrão, machuco... acabou minha semana. Daí isso tem aí. que tomar anti-inflamatório na veia, sei lá. Meu filho perguntou, você Enfim. não foi no futebol, pô? Filho, semana de top. Eu falei, nem vou, Pra nem dar passo uma- perto da uma- porta. é. Tá doido. Enfim. Mas, doutor, como é que você começou
né, na sua profissão? Como é que você começou a empreender aí, novo? Você falou assim, vou ser Então. ortopedista, você vê alguém quebrando o braço, você falou assim, tá aí um negócio que eu queria consertar, ou não? É engraçado, assim, muito colega, ele acaba escolhendo uma área onde ele teve algum problema. E eu tive um acidente. Quando eu era criança, eu precisei de uma cirurgia ortopédica. E graças a Deus, correu tudo bem, mas me apaixonei ali. Eu creio que foi O ali. que será que o urologista tá pensando numa hora dessa? O que o urologista tá pensando? O que aconteceu, Eu acho né? que essa é uma exceção, hein? O ginecologista, pô, Felipe. Até vai lá, né? Ô, doutor, aí você me quebra, hein? Mas que acidente foi esse? Foi um tiro de chumbinho. E foi pegou no osso? Pegou na minha perna. Na E tíbia? foi você mesmo ou isso é coisa de Então, irmão, tio? É, coisa de amigo. Aí, Foi um amigo. eu sou Sempre, louco pra dar um né? tiro no Júlio. Eles tinham na Se for fazenda chumbinho. deles uma arminha lá que um atirava no outro e o chumbinho batia e caía. Só dava uma queimadinha. Aí ele ideia pegou boa. a minha arma e me atirou. Só que a minha era boa. Uma realmente... Mas Com pegou a dele ainda, com a sua ainda. na Pegou, ele tíbia, falou, na não, ele falou, fíbula, corre. Aí eu corri né? e ele acertou por trás ali. Percebeu Atrás que do joelho. isso, né? Sim, Atrás do joelho? Atrás do joelho. Teve que fazer cirurgia? Teve que fazer cirurgia. Chegou em um ligamento, alguma coisa assim? Ficou próximo da inervação ali. Então começou a dar choque. Caramba. Foi bem profundo. E ficou um queimadinho. Eu achei que... Nossa, todo mundo lá de casa achou que tinha caído realmente. Foi pra dentro o projeto. Tava lá. E foi pra dentro. Eu comecei a mancar e depois acabei na sala de cirurgia. Quantos anos isso? Quantos anos você tinha? 12 anos, 12 13. Você vê, ele podia dali ou virar assassino em série, Podia tipo ser. aquele John Wick, pra se vingar, É. né? Ou um médico. E Que pronto. legal, né? Você Boa tem que escolha pra agradecer gente, né? esse chumbinho. Teste vocacional, tomei um tiro de chumbinho. E Ali. qual foi essa trajetória, doutor? Você formou aonde? Então, eu me formei no Rio de Janeiro, em Teresópolis, e fui fazer residência em Belo Horizonte. Lá eu fiz ortopedia, traumatologia, cirurgia do joelho e depois cirurgia do ombro. E depois eu vim para Cuiabá, assim que eu terminei a cirurgia do ombro. E apareceu nos meus tratamentos, a gente ficava sempre com uma frustração, principalmente na cirurgia do ombro, que tinha o caso que era conservador, ou seja, não tinha naquele momento indicação cirúrgica, porém a pessoa não melhorava. Uhum. E a gente ficava passando medicação, fisioterapia e não tinha um desempenho tão legal no tratamento. E foi aí que eu comecei a estudar medicina regenerativa, que é uma área assim nova da medicina em geral, teoricamente nova, e ela trata muito bem essa lacuna. Ela, na verdade, trata todo tipo de lesão, inclusive algumas cirúrgicas, que eu não tenho operado mais, eu tenho feito regenerativa com sucesso absoluto. Então, eu me satisfiz na regenerativa. Então, foi aí que foi a minha caminhada para começar a empreender. Porque a ortopedia, eu tinha o meu consultório, Uhum. era o consultório junto com outros colegas, e atendia convênio. Então, atendia, você vai tomar esse remedinho e fazer fisioterapia. Atendia o outro, olha, seu caso é cirúrgico, vamos operar. Quando eu me deparei com a regenerativa, eu também me deparei com um problema. Por ser uma nova técnica, os convênios ainda não cobriam. E a maioria dos convênios ainda não cobrem a maioria das terapias regenerativas. Então, eu tinha que começar a trabalhar uma coisa que eu não tinha hábito, que é precificar, Uhum. que é realmente Divulgar. comprar insumos, divulgar, empreender mesmo, era Vender, né? vender. Vender. Porque quem é atendido por plano, o cara fala, passa o cartãozinho e vai embora. E Agora tchau. você fala assim, vem cá, tem aqui, custa tanto. O cara até leva um É choque, né? interessante isso aí. Exatamente. Mas tá, então pelo que eu entendi é o seguinte: quando é uma coisa mais simples de se resolver, medicamento, fisioterapia. Mais complexa, você tem que ir para a cirurgia. E existe então algo no meio que não resolve tão facilmente, mas também não é o caso de cirurgia, ou às vezes até mas a regenerativa dá conta. Ela por si só. É mais ou menos isso. É mais ou menos E isso. no que consiste isso? Porque eu fiz A caras de que eu regenerativa. sei pra ficar bonito na tela.
Mas eu não entendi nada. Você sabe como é regenerativo? Célula-troncos, eu acho. Minha Será? opinião, né? Eu acho, né? E aí? Então, um exemplo, por exemplo, uma lesão do manguito, que é um tendãozinho que faz o braço levantar. Fica ali no ombro. Existe a inflamação, a tendinopatia, que pode ser tratada com uma medicação, uma fisioterapia e dar sequência. Existe a ruptura completa, maciça, uma ruptura grande, que é de indicação cirúrgica. E entre essa tendinopatia e a ruptura, existem várias outras coisas que podem acontecer, que são as lesões parciais. Elas podem ser pequenininhas, podem ser grandes, elas cursam com uma limitação. E o que se fazia antigamente? Tentava um tratamento que, eu não tenho estatística aqui agora, mas mais de 90% não ficava bem, ficava 4, 5 anos brigando com aquela tendinopatia. Caramba. E ela ia aumentando, virando uma cirurgia. Aí, agora não tem jeito, vamos operar. Resumindo. Não é recomendada a cirurgia, não é até que o cara fala, agora vai. Agora vai precisar. E isso também não fazia sentido para mim. E algumas técnicas começaram a adiantar essa cirurgia. Uma lesão parcial, pequena, começou a ser indicada cirurgia, e é a indicação que a gente fala relativa. É o que, olha, eu falo com o paciente. Não é uma indicação, você ainda tem uma chance de recuperar esse tendão, mas só a chance estatisticamente é mínima. Ou seja, não é indicado, mas eu recomendo. Ou você quer tentar um tratamento que não surte tanto efeito e vai ficar sofrendo aí esse tempo todo e nós vamos te operar, ou você quer já operar agora? Entendi. Mas eu preciso explicar para o paciente. Quem tem informação sou eu. Eu não posso falar, não, eu acho que para você melhor é operar. Claro, você tem que dar a possibilidade. Eu tenho que dar a possibilidade. Eu tenho que falar, você tem 10% de chance desse tendão cicatrizar. E a regenerativa entra aí nessa... Entra aí, que daí esses 10% virou 100. 90, mas aí é uma cirurgia, 100, então. Né? Mas nada é 100. Não, é uma infiltração. Infiltração. E aí que... Já gostei disso aí. Você viu? O Gil precisa de infiltração, não se imaginar aí. Os dois Mas você joelhos, infiltra o quê? E aí que vem... Exatamente. O que a gente infiltra? Existem ácidos hialurônicos que têm um fundamento regenerativo. Num segundo momento, existe uma técnica que chama proloterapia, que é uma mistura de uma substância que vai irritar o local e estimular uma regeneração. Por exemplo, glicose. A glicose, na dose certa, naquela região, ela vai estimular uma regeneração. E a célula se alimenta de glicose, né? Se alimenta de glicose e a regenerativa, a maioria das terapias, elas são um sinalizador. Eu vou lá e toco uma campainha, falo, chamando a turma, vem aqui que está precisando fazer alguma coisinha aqui. Não está legal. Entendi. Quando cronifica a lesão, o organismo meio que esquece dela. Fala, isso aí já não tem mais jeito. Já acostumamos. Já acostumamos com isso aí. Aí vai degenerando, vai enfraquecendo, vai aumentando a lesão. Essa é a história natural. Para a gente alterar esse caminho, nós podemos fazer essa proloterapia, podemos fazer várias outras técnicas, que é ligar essa campainha. Que legal, cara. É bem bacana. Muito bom. Aí existem os ortobiológicos. Plasma rico em plaquetas, o IPRF, que também é uma outra técnica que a gente usa, o sangue periférico. Então, é uma técnica simples, faz uma coleta de sangue, em 10 minutos está aplicando. No local da lesão. Aspirado de medula óssea. Ao contrário do que muita gente pensa, a medula óssea não é da coluna. Eu já pensei na coluna. Pensou na coluna, medula, né? A medula óssea a gente colhe, o melhor lugar para colher, a gente pode colher em qualquer osso, mas o melhor, onde tem maior concentração de célula e daquilo que a gente precisa, é na bacia. Então vai lá, faz um furinho, não é um corte, é um furinho na bacia, aspira ali e passa por um processo e está pronto o seu produto para aplicar. No lugar da lesão ainda. No local da lesão. O ácido hialurônico eu já apliquei 2 vezes, nos 2 joelhos. Então, eu ia perguntar isso, porque o Gil, quando vai... O Gil tem uma técnica muito boa de não resolver o problema, mas de dar um migué. Principalmente perto da época de esquiar. Então, vai chegando a temporada do esqui, ele entende que ele tem que perder o peso, normalmente isso não acontece, e ele tem que fortalecer a perna, daí ele vai fazer uma academia,
né? Mas Isso ele acontece. foca mais no bumbum, essas coisas, mas tudo bem. Estético. E por último, ele faz uma aplicação. Que nada mais é do que um óleo que ele bota ali só pra engrenagem não creptar. Lubrificante. Lubrificou. Pra ignorante, eu acho que é isso aí. Que me explicam é sempre Pronto. assim, é. E aí ele ficou aí, esquia, aí ele volta. Mas, Gordo, olha com a só, perna fraca Não, e com não, o joelho para, estourado. para, Vamos para. resolver esse problema? esse ácido hialurônico, que eu conheço, né? Que me falava, é exatamente pra diminuir um pouquinho esses atritos que você tem lá. Acho que eu tenho artrose, não tem cartilagem, um monte de coisa, né? Enfim. Mas ele me dá um alívio. Mas eu acho que também o não, ele pulso não ainda ajuda pulsa, a né, regenerar, eu acho, né? Eu acho que não. Então, o ácido hialurônico é um tipo de terapia regenerativa, mas ela é muito Suave. primária, muito suave. A gente usa bastante ele na regenerativa, porque ele tem uma função, quando ele está sozinho, que é fazer um anteparo. Então, ele é um preenchedor, ele cria um espaço entre as duas estruturas, tanto é que ele é usado na estética, aumenta e tal, onde ele for É o colocado, Botox vai fazer um aí, ó, esse que preenchimento. você faz aí. Então, Não, ele... o Botox é toxina botulina. a toxina, ela estica ali, né? É. Ele explicar, preenche. Mas tem gente que usa combinado ali. Usa o ácido aqui, o Botox ali. Tá. E ele tem esse princípio mecânico. Tem um outro princípio mecânico que ele vai absorver impacto. Então, ele trabalha a absorção de impacto. já é Por bom, isso já. que você coloca, É legal. E ele tem um princípio físico e químico, que é estimular a sua produção de ácido hialurônico. Quando passa um certo tempo, a partir dos 40 e poucos, esse estímulo é um pouco menor, é bem menor, na verdade. Então, ele tem essa parte química ali, melhorar a célula, nutrir, hidratar e tal. Mas na regenerativa, além da gente pegar todas essas características do ácido hialurônico, ele acaba adquirindo uma característica para a gente que é mais importante ainda, que ele funciona como um arcabouço. No inglês fala scaffold. O scaffold é o quê? É manter, ele criar uma estrutura para a célula ficar no lugar onde a gente quer. Entendi. Então, se eu jogo esse líquido ali, que veio do sangue, veio de onde quer que tenha vindo, numa articulação, ele vai dissipar, ele vai espalhar. Quando eu misturo ele com ácido, ele é uma esponjinha que vai manter a célula no Dá lugar. uma grudada ali. Vai ficar grudada. Então não tá errado, mas seria legal complementar com outras técnicas para de repente... Porque se for uma coisa num tendão, ruptura talvez parcial, caberia então uma técnica dessa pra gente ver se o próprio corpo reconstrói. Então, tem um trabalho, inclusive brasileiro, um dos trabalhos aí sobre o PRP no tendão. E usou esse tendão que eu dei exemplo. Ele teve um sucesso de quase 80% na cicatrização. Daquela lesão que a gente falava que no final ia operar, então ele chegou a 80%. E ele foi ousado, ele fez até lesão total nesse trabalho. Então, a parcial a estatística é maior. Ele não usou naquele trabalho, mas, obviamente, se ele resolver uma situação maior, uma menor ficaria mais simples, né? Com o PRP. E aí, como que se faz? A gente aplica a célula dentro do tendão, em volta dele. E o ácido em volta dele. Não aplica o ácido dentro do tendão. Na articulação, a gente já aplica dentro. Junto. E qual foi o caso mais cabuloso que você... Cabuloso é uma pergunta boa. Muito pra bom, é um médico, termo né? técnico. É um termo técnico, desculpa. Médico. Né? Qual é o caso, doutor, mais cabuloso que você Emblemático, né? Emblemático, desafiador. Não, cabuloso mesmo. Na regenerativa, foi um caso de um fazendeiro. Ele teve um acidente de caça com uma calibre 12. Ele estava protegendo ali, estava tendo um ataque de queixada, né? Sim, javali. De javali. E ele não tinha tanta experiência com arma, mas ele pegou, tinha que ir para frente ali do front ali. É um rapaz jovem. E eu não lembro bem o que aconteceu, se ele deixou ela ali e ela caiu, mas pegou na perna dele. Caramba, Nossa. de 12, meu Deus. Pegou Não, na de perna 12. dele. Provavelmente não era balote. Então aquele esparramou. chumbo esparramou. Esparramou. 3T. Esparramou. Delícia. Fez uma lesão de partes moles, que a gente fala tecido, pele, músculo, tendão muito grande e uma fratura muito grande, uma fratura muito grave. E quando ele me procurou, ele
alguns falaram que a perna estava inviável, que ia para amputação. Outros falaram que ia remover todo o tecido ali e fazer uma enxertia de pele. Tirar de outro lugar e colocar Tirar de ali? outro lugar. É uma cirurgia que ele ia perder parte dos movimentos, porque iria remover o tendão ali, que segundo a outra pessoa, o outro colega, para a técnica dele já estava desvitalizado. E nós propomos uma técnica para ele que a gente extrai gordura, prepara essa gordura e dessa gordura a gente extrai a célula-tronco e aplica ali no local. E ele com 6 meses estava andando aí. Você tá todo lado. brincando? Perdeu nada. Perdeu nada. Que glória. Viu um lado Movimento bom de ter nenhum. gordura, Gil? Numa situação como essa, eu vou Você ter a área consegue doadora. emendar de novo, né? Eu vou ter a área É doadora. verdade. Hã? E você viu como que é também um médico que A gente pode já fazer tomou um teste tiro hoje. na perna, né? O cara falou assim, cara, tiro de 12, pode vir tiro aqui. na- Tira comigo. tiro na perna é comigo. Eu sabia Assim, que ia usar já essa sofri um experiência. acidente igual. Meu foi chumbinho. O chumbinho só cresceu. E o que é o mais comum? O mais comum é artrose. Está aparecendo muito caso de condromalácia patelar. Tenho também. Pode Tá falar aí aqui, que eu vou tá aqui, gabaritar. ó. Fala outra coisa Tá aí. aqui, ó. Nível Essas 3 para 4, tendinopatias, lesões parciais do manguito, epicondilite lateral, cotovelo do tenista, refratária a outras isso aí, terapias. eu lembro que você me procura. acabava com o povo, principalmente amador, né? Meu pai jogou, aí ficou com uma dor dessa daí no Que ombro. eles- Cara, eles mas botam- olha, era... Bota um negocinho aqui, ó. Fica É. até estiloso Uma aquilo, horta, né? assim. Hã? mas Essa isso aí, mesmo. esse do tenista aí, eu vivenciei isso aí. Meu pai, rapaz, eu acho que ele conviveu, era de estimação esse negócio dele aí. Ficou um tempo, Mas acho é que o até parou quê? por causa disso aí. Tênis, beach tênis, tudo que o cara faz, squash, né? Movimento de... Então, todo esporte chama cotovelo do tenista, todo esporte com membro superior, mas também todo trabalhador braçal que movimenta muito o braço, Também. digita demais, vai ter. São os extensores do punho e dos dedos. Então, qualquer atividade que Quais são os, tem um overuse dessa área. quais são os piores esportes aí para um ortopedista, assim? Você tá querendo arrumar jeito de não fazer nada, né? Não, Gil? não, eu tô tentando ver se bate as coisas que estão me falando. Você né? quer falar Pra não crossfit, fazer, né, cara? Não, crossfit eu tô fora, crossfit. Não é porque eu não consigo, né? Nem pelo... O crossfit, quando eu peguei, Aí, ó. eu tenho uma coluna semanal num jornal aqui. E me pediram para falar do crossfit. Aí eu fiz uma pesquisa bem ampla. O crossfit, fora do Brasil, ele tem uma estatística baixíssima de lesão. Só que pegaram o crossfit, algumas pessoas, obviamente, tem muita gente séria aí no meio, mas algumas pessoas pegaram, fizeram aquela turma gigantesca, Sem heterogênea, um som numa maior altura, sem acompanhamento. Então, realmente ele tem uma incidência muito alta de lesão. Porque pega um neófito e do lado uma pessoa que é quase um profissional e ele quer espelhar, ele quer fazer técnica. e ele, em alguns lugares não dão muito limite para a pessoa. É onde vem a lesão. estimula a competição também, né? Estimula E aí a tem o competição. quadro, quem vai fazer mais, menos e tudo. Tem que colocar o nome do quadro. E nome do... Aí acaba ficando realmente. Se a pessoa não tem um domínio próprio, fala, não vou entrar nessa, vou ter que respeitar o meu limite. A tendência é ele Se exagerar. machucar. O que é bom pra Obviamente. você, é um lugar bom pra você entregar cartão. Hã? Lá no futebol do condomínio. Tem o Rubens. O Rubens Dario, ele tem uma. Tinha, nem tá mais lá. Não, mas ele tem uma clínica de É ressonância. ressonância, né? O Rubens. Aham. É o que? Imagens, né? Imagens. Imagens, É. E aí, mas era segunda-feira o futebol, na terça o pessoal precisou fazer uma ressonância. Eu falei, rapaz, Meu histórico de conversa com ele é assim, o Rubens, me encaixa aí. Me encaixa arruma aí, me encaixa aí, daqui 2 anos, me encaixa. É só assim, ó. 2019. E ele fala, eu já tenho terça de manhã, já é dia pra receber a galera do condomínio, Deixa separado. a galera do futebol, porque o lugarzinho pra ter lesão também, né? Futebol também. É muita mesmo. mas o tênis, eu perguntei do tênis porque a gente tá com o Caio acompanhando para um médico desse de crescimento, né? Esqueci a especialidade, qual que é a especialidade? Endócrino. Mas, endócrino, pronto. E aí a gente falou, não, porque então, tá fazendo exercício? Falou, não, ele faz futebol, fez natação, agora parou, aí vou colocar no jiu-jitsu, vou colocar no tênis. Falou, tênis não é um esporte bom para criança, porque desenvolve bastante um lado só, né? E aí fica o outro desguarnecido. Aí você vai em outro e fala, não, futebol não é esporte, futebol é uma brincadeira. Que também Você sabe que regaça o adolescente povo. também desenvolve só um lado do braço.
Tá bom. O quê? Então, no final das contas, o que? Acho que é natação, que não tem contato, né? Que deu Natação é muito bom, completo e muito seguro. e bike também, acho que bicicleta. Também. Que, pra quem, eu, por exemplo, a minha melhor época de joelho foi quando eu tava pedalando. Porque fortalece, não tem impacto. Sem não tem, impacto, então exatamente. não tem contato, né? Agora, pô, não Exatamente. gosto de futebol, irmão. Futebol é negócio. eu Só gosto porrada do que e machucar. freia, acelera e vai pra um lado, bate na grade. Né? Assim, quebrou não o existe um nariz. esporte ruim. Existe uma forma incorreta de fazer o esporte. E isso é uma máxima que a gente tenta trabalhar na medicina, porque hoje o estímulo ao esporte é muito grande e cada dia que passa a gente vê que ele vale mais do que qualquer medicação que está numa farmácia. Então, E tem a questão social, né? social, Socializar, exato, amizade. trabalha também um problema que nós estamos tendo atualmente, depressão, problemas mentais e tal. Tem a parte da Burnout. endorfina, a parte da serotonina, né? É bom. O esporte é bom. É com excelente. certeza. Então, até o CrossFit. Pô, como que nós vamos fazer? Faz um fortalecimento, uns 90 dias, 180, sei lá. Trabalha, depende de como a pessoa está, né, no início. Faz um alongamento, tenha consciência do seu corpo, consciência dos seus limites. Então, aí ele começa a ficar um ótimo esporte. Futebol também não reunir assim. A gente fica com medo que vê escolinha colocando um menininho assim e o outro bem grandão. A chance de lesão é muito grande. Fica Então, realmente... No condomínio a gente meio que fez isso. Falou, ó, futebol é acima de 40, na segunda-feira. Pra você não jogar com guri de 18. Porque a gente não aguentava Não também. aguentava e machucava. Porque daí você Machucava. fala assim, esse moleque não vai fazer isso comigo. Aí você quer atrás, acabou, Ô, né? Johan, você pratica qual esporte? Nenhum. Não, pelo físico eu Não, percebi nenhum. que Você nenhum. olha pra ele, solta pipa. Mas- No ventilador. De vez em quando eu vou na academia. De vez em quando na academia. De vez em quando eu jogo bola também, mas bem de vez em quando. Contra quem que você joga bola? Porque, meu Deus do céu. E, Tá bom. e ele tem um perfil... Já teve alguma lesão? Quebrou algum osso? Não, nunca quebrei. Já torci bastante pra época de skate, essas coisas. Torcer, aí é luxação, né? É o famoso virou o pé. Isso. Oi. É o típico cara que não fortalece, se engana porque é magro, fala, não, eu sou magro, tal, não preciso. Mas não faz nada. Mas não faz nada, né? É. E aí a sociedade vai ficando como o doutor tá falando. Vai só enriquecendo ele. Certo? E a hora de você ter um estoque muscular é quando jovem. A melhor hora. Não existe uma... Falar, Limite, agora já né? era, né? Uhum. Mas quando você forma um estoque muscular bacana, enquanto você é adulto jovem, você tem uma tendência a ter uma velhice saudável, conseguir fazer as coisas e tudo. E nós estamos falando de esporte, a regenerativa ela tem um negócio muito interessante também, que ela estava sendo extremamente pesquisada e toda a comunidade científica animada e um profissional dessa comunidade científica, ele era médico de um time americano, de futebol americano. Em 2009, começaram a observar que esse time teve uma constância muito diferente dos outros times. Não tinha muito profissional no departamento médico, muito atleta, né, no departamento médico. E quando foram investigar, era o PRP. PRP é sigla para? Plasma rico em plaquetas. Então, foi muito diferente da medicina em geral. Porque na medicina é o seguinte, você estuda, vai para as últimas fases do teste e depois apresenta para a sociedade. Olha aqui, nós temos isso aqui. O PRP, ele teve essa explosão midiática e estavam nas partes finais ali da literatura e junto com essa explosão vieram Tiger Woods, vieram vários atletas querendo PRP e começaram a fazer. Você pegar a Neymar, todo mundo hoje faz. Mas tem todos os muito atletas. charlatão nessa área aí que acabou prejudicando a imagem do PRP, porque hoje, assim, vou falar do ácido hialurônico, né? Aí você, dependendo do médico que você vai, fala assim, isso aí é um placebo, né? Antigamente falava, né? Quando começou, a primeira vez que eu apliquei, olha, o primeiro médico que eu fui, falou, não, isso aí não funciona não. Aí o plano acabava que não autorizava, aí você fala assim, o plano não autorizou. O cara falou, não presta. Junta. Né? Eu, quando vi a notícia do Neymar com o PRP, eu achei que era
poker, resort e o player. o outro P. Profissional? Eu não quis falar, mas vocês podem tirar a sua conclusão. Então agora que eu fui descobrir, profissionais. Né? Agora Primas. mudou a minha opinião. Não sabia, não. Pode ser. Então, o nosso país, que é o PRP, ele tem comprovação científica de relevância maior que se pode ter. Que a gente vai com nível de evidência, 1, 2 e tal, não sei o quê. Ele tem o maior nível de evidência para algumas patologias. Aí é um ponto. Outro ponto é você alinhar a expectativa com o seu paciente. Entendi. Então, ele vai chegar para um atendimento, nós vamos falar sobre a medicina regenerativa. Por exemplo, não é especialista em medicina regenerativa, porque no Brasil ainda não tem o RQE. Então, você não pode falar Se que você... auto-intitular. Eu, por exemplo, eu tenho uma formação pós-graduada em regenerativa, professor de regenerativa, mas não posso falar que sou especialista. Entendi. Não está regulamentado o como Brasil tal. não está regulamentado como tal. O PRP é a mesma coisa. Ele tem todos os requisitos. No mundo inteiro, ele é protocolar. Por exemplo, Clínica Maio, que é o nosso espelho de boas condutas na ortopedia, muitas técnicas, você vai fazer isso e vai fazer o PRP. Você vai operar e vai fazer o PRP. Você vai isso e aquilo e fazer o PRP. Ou outras técnicas regenerativas. Mas no Brasil, ele ainda é considerado experimental. Então, para se fazer o PRP no Brasil, tem que participar de uma pesquisa. Quem faz o PRP tem que ser pesquisador, com CEP, CONEP, todo aquele critério. E é uma ilha no mundo inteiro, praticamente uma ilha. Nos próximos 60 dias vai acontecer uma mudança muito grande. A gente espera isso, estão chegando algumas informações aí. Em que sentido? Nesse sentido de legislação? De legislação do Conselho Federal de Medicina. Legal. Já existem algumas sinalizações, nenhuma conversa assim profunda, nenhuma discussão, mas algumas sinalizações que isso vai se alterar nos próximos 60 dias. No exterior já é? Já é, no exterior já é. No exterior tem seguro que cobre o PRP, tem plano que cobre o PRP. Rapaz, mas é bom para você se o plano começar a cobrir ou não? Você prefere continuar no particular? Então, trabalhar com plano, hoje eu vejo como um grande problema. Por exemplo, uma consulta de plano, eu não vejo a conta fechar, por exemplo. Porque se o colega pegar o valor da consulta, dividir por 2, que é consulta e retorno, está incluso. Tirar imposto, tirar custo operacional. Então, o que sobra, quer dizer, não sobra. Não sobra. Ficou lá atrás. Sobra o boleto. Sobra o boleto. Sobra o boleto. Faz sentido. Então, não tem sentido algum a consulta. Quando tem alguns convênios que a gente consegue fazer os nossos procedimentos, ainda tem uma margenzinha ali no honorário, mas realmente Esses procedimentos podem ser feitos na própria clínica ou tem que ir no centro cirúrgico, internar? A maioria pode fazer no consultório. A maioria, um consultório pronto para isso. Né? O consultório precisa de algumas especificações para comportar esse procedimento, mas a maioria pode ser feita em consultório. E como é que funciona a recuperação? Eu vou lá na clínica, tô com o joelho, vou fazer um PRP no joelho. Fazer PRP, é assim que fala? Fazer PRP no joelho. E aí eu saio de lá, quais são os cuidados? Eu tenho que ficar um tempo de molho, eu não posso... Ou não? Posso sair de lá já andando, chutando bola? É uma terapia da medicina do esporte. Então, como a gente costuma brincar, é trocar o pneu com o carro andando. Não é para parar nada, é para... o que a gente está procurando não é diminuir, é aumentar a performance. Entendi. Então, PRP, terapia por ondas de choque, é uma terapia mecânica, é uma terapia física, não tem biológico nenhum, também estimulam a regeneração. Ondas de choque, por exemplo, canelite. Rapaz, já tive muita canelite. Canelite, fratura, que é a parte mais grave da canelite, fratura por estresse, era tirar de jogo 6 meses, uma fratura por estresse. Hoje, com um mês e meio, você está
pronto para jogar. A canelite é meio que uma inflamação ali na membrana aqui. Canelite a canelite, quando a gente fala esse nome, dentro dele a gente pode estar falando de uma inflamação periosteal, que é uma membrana que envolve o osso. Pode estar falando uma tendinite, que é o tendãozinho, tem gente que fala como canelite, que é o tendãozinho que fica ali na tíbia, né, próximo dela. E o que seria mais clássico como canelite seria o edema ósseo, que é um sinal de sobrecarga no osso. Então, o exame mostra o edema, mostra, olha, isso aqui vai... Tá a ponto de quebrar. Tá a ponto de quebrar. Eu tive muita quando eu corria. Aí eu corria, fazia treino longo, tava com a meta de fazer a maratona. E aí você falando do sobrepeso, o cara tá com sobrepeso, vou correr. E aí o peso fazer. A canela falou, não sou obrigado, né? Porque aí doía. Aí quando doía, eu falava, não, vou ficar um tempo. Aí parava. Aí você volta, o que aconteceu com o seu peso? Aumentou? Você aumentou o problema, né? Aumentou o problema. E não resolveu. Aí quando você volta, a canela fala, de novo? Você Doía tá de novo. doido? Era um negócio. Teve uma vez que eu ignorei, falei, não vou parar por causa disso. E foi parando sozinho, regenerativa na marra. Porque eu queria muito, cara, completar, fazer. A minha meta era essa. E aí, Gil, que aula, hein? É muito bom. Quer dizer, uma consulta pra você, né? Não, se fosse consulta, eu ia falar que eu tô com uma dorzinha aqui, ó. Não, mas de aí remar. ele participou. Eu gosto Piada muito interna, disso. piada interna. Eu gosto muito disso, porque a gente vai chegando nos 40, né? Eu tô com quase 40, tô com 32. E aí, cara, tudo começa a doer. Né? Tudo começa a doer. E aí chega um momento que é igual você falou, não tem cirurgia. Pá, tenho um menisco lesionado. Né? Aí condromalácia nível 3/4. E tal. Coluna. Aí você vai, eu fui, sei lá, até eu aceitar isso, que não tinha cirurgia, porque você quer falar assim, como que resolve? Conserta aí, coloca um parafuso aí. O cara falou, não, irmão, você não tem mais recomendação cirúrgica, não pode, você vai ter que aprender a conviver, faz fisioterapia, vai pra academia, faz fortalecimento. Eu falei, não é possível que eu tenha que ficar um ano na academia pra parar de doer. Então, hoje o papo foi bom, uma luz do fim do túnel. Não, então, exatamente. E é algo que, pô, eu tô com condromalácia já faz nível 3, ele faz, sei lá, 10 anos, né? Então eu tô indo em ortopedista, especialista em joelho, para ouvir sobre cirurgia, sobre lesão no menisco, faz muito tempo. E aí a única coisa que eu tinha ouvido falar, né, até pouco tempo atrás, era do ácido hialurônico. Que eu vou lá, dá um conforto. Para mim sempre dá um conforto legal, beleza. Mas 6 meses, não sei, acho que mais ou menos isso, já começa a voltar. Ele disfarça ali, né? Então aí, assim... Disfarça só. Disfarça, dá um conforto para quem tem muita dor igual tem. Ele é um negócio legal, mas se pensar que existe uma solução para você começar, ou primeiro, né, a não lesionar mais do que já né, não deteriorar, né, e começar a regenerar, pô, E não é tão invasivo igual uma cirurgia, né, porque Exatamente. a cirurgia, a hora que eu vejo uma agulha, a gente tava falando sobre isso, cara, eu odeio hospital, odeio agulha, odeio cirurgia, corte. Se for agulha para tatuagem, eu não tenho nada contra, mas pra procedimento... Meu Deus, eu não gosto, não. Deus o que acontece, assim, a saúde, ela teve uma explosão boa aí na estética, agora na longevidade. E junto com a longevidade, o próximo passo é a regenerativa. Porque não adianta você ter longevidade, chegar sem a seus qualidade. 100 anos, não conseguir andar. Não adianta você estar lúcido, bonito, né? uma moça linda e não conseguir passear no shopping, não conseguir levar os netos para passear. Então, isso tem uma conexão direta. Então, estão começando a enxergar a regenerativa com os olhos, com o grau de importância que ela realmente merece. A outra questão que tem que ser, um mindset que tem que ser alterado aqui, principalmente no Brasil, é esperar o negócio ficar muito ruim para olhar. É coisa então, de homem, principalmente homem, a hora que começa a doer daqui a um ano, realmente, essa dor aqui, não estou conseguindo andar. Aí ele vai. Já tentou toda a medicação e tal. Mas a gente consegue mais, hoje, a regenerativa, o foco dela, o horizonte dela, é realmente curar. Ela vai chegar lá. Em alguns casos, hoje ela já cura. Hoje ela já cura em alguns casos, dependendo do caso. E a ideia é, no futuro aí, muitas cirurgias entrarem em desuso. Uma delas é a prótese, é o que a gente espera, né? A prótese que tem que substituir
tirar toda a articulação fora e colocar um implante ali. O coisa meu sintética. cunhado, A né? ideia tem é problema no não co- precisar Ele disso. tem um problema no quadril, não é estético, Mas- não. Só que a recomendação pra ele, lembra quando ele falou pra mim, ele falou, cara... Não, sintética, eu falei. Porque eles tiram e colocam uma isso, prótese isso, mesmo. é, uma- mas a recomendação, titânio, a plástico. recomendação pro Tony era assim, ó. O dia que seu quadril, porque eu jogava tênis também, assim, você não estiver mais suportando, aí a gente faz a cirurgia pra colocar prótese. Que daí pode ser que se você fizer agora vai ficar pior do que já é. Eu falei, Cê é meu Deus, louco. que legal. Que notícia, que é notícia boa, né? Fala assim, cara, aprende a conviver aí. Aí o problema é que se a prótese fosse a solução, ainda é, né? Em muitos casos, a única alternativa ainda é. Regenerativa não resolve quando o caso realmente agravou. Mas o problema dela é que, eu vou fazer cirurgia, eu vou ficar no pós-operatório, vou ficar imobilizado, vou reaprender a andar, vou ter que ficar andando de andador e Jesus. tal, e depois resolver minha vida. Não é assim, porque ela tem uma durabilidade. Se deu tudo certo, ela vai durar um certo tempo. Se deu tudo errado, aí a gente melhor nem falar sobre isso. Mas Meu Deus. se deu tudo certo, ela vai durar um certo tempo. Depois tem que trocar. E na hora que troca, tira um pedacinho de osso para remover. A gente chama isso de estoque ósseo. Perde estoque ósseo. A prótese fica um pouco com um desempenho um pouco pior. Então, mesmo que, vamos dizer, nunca termine a artroplastia, mas a gente poder selecionar ou poder postergar essa situação para uma idade bem avançada e de repente fazer só uma cirurgia, não fazer várias. Você pegar uma Melhor, pessoa com artrose qualidade com de vida. 50 e fazer uma prótese ou pegar um com 80 é diferente. Então a ideia da regenerativa é essa. Mas a gente precisa, o que precisa? O que é muito importante para o desempenho, para o resultado? É pegar precocemente. Tá aí. Muito bom. Viu, Então- Johan? Nem tudo que é precoce é ruim. Oi, Johan. Entendeu? Deixa o Instagram dele na tela um pouquinho, para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, que é muito enriquecedor, né? E novo no Brasil, né? Se a gente for pensar que ainda não há nem especialização ainda, né? E para o pessoal dar uma consultada. E eu queria ouvir de você o que é o sucesso para você. Então, para mim o sucesso é fazer aquilo que eu faço, que é tentar melhorar a qualidade de vida, tentar melhorar a saúde do próximo e conciliar isso com a minha família, ter tempo para minha família. Eu acho que hoje o maior indicativo de sucesso ele é o tempo. Quanto tempo livre você tem para dedicar para sua família, para suas coisas pessoais. E também com a minha igreja, associar tudo isso, conseguir associar isso tudo, para mim é sucesso. Que legal. É o equilíbrio, né? O equilíbrio. E isso do Vida tempo é interessante. espiritual, vida familiar. É porque você, quando você está ganhando dinheiro, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Aí você compra um objeto, aquele objeto significa o quanto de tempo você vendeu para comprar aquilo. Né? E o tempo, ou seja, é um ativo. É um ativo. E aí você ter tempo para dedicar a sua família, as coisas que você gosta, seu momento com Deus. E esse é o segredo. Massa. Boa definição. Bom mesmo. E você sabe que foi Uma o que me definição trouxe para Cuiabá? regenerativa. Ah, é? Foi o tempo. Porque eu tinha a previsão ou de ficar em Belo Horizonte ou São Paulo. E o tempo de trabalho, vamos dizer que eu considero o mesmo tempo de trabalho, eu ia ficar 1h30, 2 horas para chegar em casa. Que é o tempo que diferencia de eu estar com a minha família ou até de ver meu filho dormir. Olha só. Foi o que me Você trouxe a passou. Cuiabá. Legal. Como é o nome dele mesmo? João, Laura e José. Mas o pescador. Pescador João. Pescador João. Pescador João. Então eu quero Campeão mandar um de- abraço pro João, que é Campeão pescador de pescaria. dos bons. É pra ele que eu quero mandar um abraço Dos hoje. bons. Pegou todas as espécimes do Pantanal Do ele Pantanal, pescou. zerou Nossa tudo. pescaria. Fez o Grand Slam do é. Pantanal. Grande slam. Bacana. E fez o legado também, não foi ele? Fez o legado Foi, também. com a gente. Fez o legado também. Tava Então, junto comigo. o Jaguar João, um abraço pra você. Futuro doutor aí, ó. Futuro. Ele tem doutor. vontade Amém. de ser médico? É, dá uma espingarda Ah, fininho ainda pra ele. não. Dá uma espingarda pro Tio. Filho, você quer ser médico? Não sei. Pau! Ainda não manifesta a Ainda não. vontade. Mas pescador acho que ele já é. Pescador Já. é Aí vai Nossa, ser assim, criançada. certeza, né? o Instagram dele. Médico por profissão, pescador por vocação. Doutor Felipe, com 2 L's.
Pô, ficou simples, você dominou bem aí, hein? Ficou legal, né? Ficou bom. Doutor, ou seja, DR, abreviado, ponto, Felipe. Felipe, com 2 L's. Você segue lá, ortopedia, traumatologia, especialista. Esse negócio de especialista é legal, né? Antigamente era tudo amplo. Agora o cara machucou o quê? O joelho. Qual deles? Direito ou esquerdo? Não, você não sabe da minha história? Eu tava com a dor no testículo. Essa piada. E eu entrei no testículo esquerdo. Eu entrei num consultório errado. Eu falei, eu tô com a dor no testículo. Ela falou, aqui, senhor, aqui é um consultório de direito. Eu falei, então eu tô errado. Eu tô falando sério, cara. Quarta isso daí pra gente. De tão especialista que tá. Doutor, aqui, ó, como símbolo da sua passagem aqui no nosso podcast, bacana. você ganha uma caneca pintada à mão pelo Rafael Dionier, da nossa igreja, Linda. nosso amigo. Esteve Nosso junto conosco no legado. Verdade. Cara especial. Sucesso do legado. Mais de 230 canecas foram Que distribuídas. isso, muito mais. Nós estamos no 50. episódio quase 250 já. Pronto, eu vou perguntar pro Johan, mas ele não vai saber. Linda. Aqui Obrigado. também ganha um voucher da Almagrina, nosso patrocinador. Só passar lá e pegar uma camiseta. 251. É um episódio, chute. doutor. Talvez seja verdade, talvez Vamos não. torcer pra si. Talvez não. Ó, camisetas como a nossa, da Almagrino, nosso patrocinador. Fica aí um presente pra E- você. Obrigado. O meu pastor, o seu pastor escreveu um livro. O meu também. O seu também, mas com você não é moral pra ele falar que Meu ele é seu pastor, pastor, que é Alex- propaganda negativa. Mas pra eu ele. escrevi o pós-fácil desse livro, cara. Ah, isso eu não sei. É, o você último deve, capítulo. Depois do Você último deve ter capítulo, pago o as pós-fácil sou edições eu. aí ele Tem que me dar uma se moral. sentiu na obrigação de colocar. Enfim, Muito obrigado. Bacana demais. Feito. Bom papo ou Feito. não? bom papo Doutor, demais. Regenerativo obrigado. esse papo. Mais Eu uma que agradeço. vez pelo papo Obrigado. e Obrigado, pela doutor. iniciativa de empreender. Porque já não basta uma área tão concorrida como a medicina, com bastante profissionais. Muitos, inclusive, vão fora daqui para buscar tratamento. Uhum. Saber que a gente tem alguém em Cuiabá fazendo um tratamento de ponta, inovador e empreendendo dentro da medicina. Então, é uma aula de Muito empreendedorismo, de visão e de missão. Porque isso é uma missão, um propósito missão. de vida, É verdade. devolver a saúde para as pessoas que estão debilitadas e que já não têm mais qualidade de Isso é uma vida. verdade. Ficou a dica? Ficou a dica. A terça-feira que vem, Vamos. a gente... Johan, qual câmera? Eu Qual não sei câmera? se ele vai ter produto Você olhou pra suficiente essa aplicar em agora. mim. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais um Papo à Vista. O podcast da Renda Lise. É nóis.